Vamos abrir, meus irmãos, Mateus capítulo 19, versículo 16. Vamos começar com esse texto, sempre bom começar com a Bíblia, né? Diz a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, queremos pedir a sua bênção sobre este segundo encontro nosso aqui, no culto de oração, para lermos o livro sobre a igreja do teu servo Jeffrey Johnson. Estamos nessa série. Rogamos que o Senhor nos conduza, rogamos para que o que for neste livro realmente a fiel exposição da palavra, Senhor, nós possamos compreender e possamos ser edificados, Pai, com perdão dos nossos pecados. Abençoa-nos neste momento, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, este é o livro que nós estamos em propósito de ler completamente, irmãos, durante essas próximas semanas, se Deus permitir, né, das terças-feiras de oração. Semana passada eu li com vocês a parte da introdução, a parte do prefácio, escrita pelo pastor Jânison Ferreira, nosso amigo. E hoje, com a graça de Deus, eu pretendo ler toda a introdução, né, e fazer alguns comentários aqui com os irmãos. Como nós vimos semana passada, nós começamos a semana passada respondendo a pergunta: por que nós devemos ler livros cristãos na igreja? E a resposta é porque os livros cristãos, livros fiéis, eles trazem exposição da palavra de Deus, né, que é através de pastores fiéis, ao longo da história da igreja. Então hoje nós não temos contato com os pastores que já morreram, os teólogos e pastores que já morreram, mas nós temos contato através dos livros deles. E os que estão vivos, né, os da nossa geração, que não são, não temos acesso a eles, porque são de outros países muitas vezes, mesmo do Brasil, mas são de outras igrejas, mas nós temos também a oportunidade de ouvir, de aproveitar o conhecimento que eles têm através dos seus livros também. Então nós lemos livros porque os livros, eles também são uma espécie de exposição da doutrina da palavra de Deus, e como nós lemos lá em Efésios semana passada, através do ministério dos apóstolos, dos profetas e dos pastores, mestres, a igreja ela vai crescendo, ela vai sendo edificada. Os apóstolos passaram, os profetas passaram, os evangelistas também nós acreditamos que era um ministério mais para aquele tempo, mas os pastores continuam
E a diferença é que os apóstolos, os profetas, eles recebiam a revelação direta de Deus, e os pastores de hoje, eles expõem essa revelação que já foi dada através dos apóstolos, né? Então, é muito bom, é muito importante nós aproveitarmos o trabalho dos pastores ao longo da história da igreja. E é evidente, como eu expliquei para vocês, cada igreja local deve ter o seu pastor local, e as igrejas devem valorizar o ministério do seu pastor local, antes de tudo, né? E os pastores locais devem, mesmo que eles tenham um ministério mais extenso, através da internet ou livros, eles devem valorizar suas comunidades locais, evidentemente, mas ainda que nós valorizemos mais os pastores locais, nós também podemos aproveitar os pastores, né, que já morreram, e os pastores que não são do nosso campo, não são da nossa região, para também aprender com eles, aprender a palavra de Deus com eles. E eu li com vocês também semana passada, Hebreus capítulo 13, que fala para nós, que o escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos lembrar dos pastores antigos e obedecer os pastores atuais, né? Para ver como há uma ligação entre esse ministério pastoral ao longo da história da igreja. Nós temos, falei também para vocês, nós temos uma tradição. As nossas igrejas de hoje, elas não estão assim como uma espécie assim de poeira, né, solta, sem uma base, mas elas são ligadas às igrejas anteriores e a toda a história, a longa história da igreja, e de uma tradição cristã, de uma teologia bíblica, que o Senhor Deus vem conduzindo a sua igreja ao longo da história. Nós não cremos que a tradição está acima da Bíblia, mas nós cremos numa boa tradição, que é a boa interpretação da Bíblia ao longo da história da igreja. Então, irmãos, por isso, nós devemos aproveitar. E nas terças-feiras nós estamos fazendo isso. Esse livro aqui, especificamente, é um livro muito bom. O autor dele, o pastor Jeffrey Johnson, um pastor que tem se destacado também no Brasil, né, por causa das suas obras, dentro da teologia batista reformada. Ele tem livros sobre... Ele tem um livro, Falha Fatal, sobre a doutrina da aliança, mas este livro aqui, sobre a igreja, ele é muito, muito bom. Então ele fala da natureza da igreja, o que a igreja é, a autoridade da igreja, o propósito e o culto, é como está aqui no título, e os capítulos, eles vão seguindo exatamente esse subtítulo, né? Então vocês têm aí, irmãos, quando vocês pegam o sumário, vocês observam exatamente isso, que esse livro segue esses temas: natureza, autoridade, propósito e o culto. Lemos a semana passada a introdução, o prefácio do pastor Janisson, falando do valor do livro, a simplicidade do livro, sobre a doutrina bíblica desse livro e a sua simplicidade, a importância para a igreja. O pastor Janisson se destaca, porque a igreja precisa conhecer realmente essa doutrina para que ela possa ser igreja realmente. E hoje, meus irmãos, eu quero entrar no livro propriamente, que é o texto do próprio autor, que começa na introdução. Na versão impressa, nós estamos aí na página 19, que eu vou começar a ler agora na versão impressa. Eu não sei como é que está aí no Kindle, né? Kindle. Mas vocês procurem a introdução, quem tiver. Meus irmãos, então, essa introdução, o pastor, ele vai colocar exatamente isso, a introdução do seu tema. Ele vai apresentar o tema de todo o livro. E nisso, meus irmãos, ele vai mostrar a importância dessas seguintes doutrinas aqui, que ele começa logo falando assim: a visão da igreja sobre Deus, o homem e a salvação possui um impacto vital em suas práticas, né? A teologia propriamente dita, a doutrina de Deus; a antropologia, a doutrina do homem; a soteriologia, a doutrina da salvação; e a eclesiologia, a doutrina da igreja, nunca deveriam ser separadas na prática.
O que cremos acerca de Deus, do homem e da salvação irá consequentemente influenciar a maneira de vivermos como igreja. Possuir uma visão elevada de Deus e uma visão baixa do homem, ou uma visão baixa de Deus e elevada do homem, determinará se uma igreja é centrada em Deus, entre parênteses então, teocêntrica, ou centrada no homem, entre parênteses, antropocêntrica. No final das contas, a visão da igreja sobre Deus, o homem e a salvação revelarão a quem essa igreja está procurando agradar. Esse capítulo, então, introdutório, essa introdução, ela vai mostrar exatamente essa verdade. A visão que nós temos de Deus, a visão que nós temos do homem, vão interferir na nossa visão a respeito da salvação e vai influenciar também a nossa visão das práticas da igreja de Cristo Jesus, do que a igreja é e da prática da igreja. Então, esse capítulo é muito importante para nós entendermos esse capítulo. Nós compreendemos qual é o objetivo do pastor aqui nessa introdução. É mostrar para nós que, dependendo da visão que nós tivermos de Deus e do homem, nós vamos ter uma visão a respeito da salvação e da igreja. Se nós pensarmos, a questão sempre é o seguinte: o que é o principal, Deus ou o homem? Né? O que é o principal? Quem está elevado? É Deus ou o homem está elevado? Quem vem em primeiro lugar? Deus ou o homem? Esse é o ponto. Eu li esse texto aqui, quando nós começamos o nosso estudo, de Mateus capítulo 19, versículo 16, e esse é um texto que o pastor Jeffrey Johnson ele vai usar, né? Vai ser assim, bem importante para essa introdução, porque aqui, meus irmãos, vem um rapaz perguntar para Jesus: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E aí Jesus diz para ele os mandamentos, né? Obedece os mandamentos. E aí ele diz assim, no versículo 22, no versículo 20: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Ele diz: olha, eu sou obediente aos mandamentos. Aqui nós temos duas coisas, irmãos, que são muito interessantes na abordagem que Cristo dá à questão que o rapaz dá a ele, e a própria alma daquele rapaz diante de Cristo. Esse rapaz, ele vem querendo a vida eterna, dizendo assim, né? Como eu posso conseguir a vida eterna? Primeiro lugar. Segundo lugar, depois que Jesus diz: olha, tem que obedecer os mandamentos, ele diz assim: eu obedeço, né? Então, qualquer pastor gosta, né, de receber alguém assim tão interessado, que está buscando a vida eterna, que diz: olha, que ama os mandamentos, né? Mas Jesus, ele não diz assim logo: olha, está tudo bem, olha, você está muito bem. Mas Jesus, ele coloca para ele uma coisa, irmãos, que vai testar se aquilo que ele está falando é verdade. Jesus, ele não facilita, né, para aquele rapaz. Facilita no sentido assim de não permitir que seja investigado melhor o caso dele, para saber se realmente aquilo é verdade, para saber se realmente ele está buscando a vida eterna e se ele é realmente obediente. Jesus, ele coloca uma questão, nós podemos colocar assim, falar da seguinte maneira: é uma questão investigativa, entende? Então, vamos ver se esse rapaz realmente ele é um crente, ele é um buscador da vida eterna. Vamos ver se ele realmente obedece os mandamentos. Jesus já sabia, Jesus é Deus, né? Mas Jesus, ele coloca isso aqui para confrontar o rapaz. Isso é uma coisa que normalmente a pregação moderna não faz. A pregação moderna, ela facilita. A pregação moderna, ela facilita a entrada na igreja.
Eu lembro, por exemplo, que eu estava num culto de batismo. Eu lembro muito bem disso, que o pastor, ele tinha assim, não sei, tinha uns 30 para batizar naquele dia, mas ele queria batizar mais, né? Então ele foi facilitando para que as pessoas decidissem se batizar naquele momento. Porque o interesse dele, óbvio, ali era batizar muita gente e era, assim, então, ter um número grande de novos membros, né? Ele facilitava, Jesus faz o contrário, Jesus dificulta. Isso é muito importante nós notarmos. E o pastor Jeffrey Johnson, aqui nesse capítulo, ele vai mostrar a abordagem bíblica da pregação do Evangelho e a abordagem moderna da pregação de um Evangelho, de suposto Evangelho, né? Em que hoje é a crença fácil. Hoje, basta você dizer assim, eu creio em Jesus. Mas Jesus não faz isso com esse rapaz. Jesus, ele coloca uma barreira para ele e diz assim para ele, olha o que Jesus diz aqui no versículo 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, então terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aí qual foi a reação do rapaz, né? E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, meus irmãos, aqui ficou claro que a busca da vida eterna dele não era tão forte como a busca pelo dinheiro. O dinheiro, as coisas dessa vida aqui, eram mais importantes que a vida eterna. Os mandamentos de Deus ficavam em segundo lugar. Na verdade, ele não obedecia, não, era mentira dele. Na verdade, ele não amava a Deus acima da riqueza, porque quando ele teve que escolher entre a riqueza e Deus, ele escolheu a riqueza. Na verdade, ele não estava arrependido. Então aqui, com isso, Jesus está pondo um teste para o arrependimento. E aí, Jesus fala uma coisa, explicando. Aquele rapaz saiu triste, porque ele era tão rico e ele não quis perder a riqueza dele. Aí Jesus explica. No versículo 23 diz assim, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Observem que Jesus, com esse exemplo, Jesus mostra o seguinte, assim como é impossível passar um camelo por o fundo de uma agulha, né? Mas Jesus diz que é mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico ama mais o dinheiro dele do que o reino dos céus. Jesus está dizendo que é impossível ao homem se arrepender. É impossível ao homem se voltar para Deus e se arrepender dos seus pecados. O homem sempre vai colocar coisas na frente de Deus. Então, meus irmãos, Jesus diz, porém, que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Ou seja, Deus tem que salvar. Deus tem que dar o dom do arrependimento. É Deus que dá esse dom. Deus é que transforma. Porque se Deus não fizer isso, se for depender do homem, o homem não se arrepende. O homem não deixa as coisas que ele idolatra desta vida por causa de Deus. Eu estou dando essa explicação, porque é esse aspecto que o pastor Jeffrey Johnson vai dar nesse capítulo. Ele vai mostrar que a igreja moderna, ela facilita a entrada na igreja com uma fé fácil, que não chama ao arrependimento, mas não foi assim que Jesus fez. Jesus chama ao arrependimento, e Jesus testa se aquele rapaz está arrependido. Porque a genuína pregação do Evangelho, ela é uma pregação que chama para a fé em Cristo, mas essa fé implica em arrependimento. Essa fé, ela vem junta com arrependimento. E que se não houver então arrependimento, não há verdadeira fé. Mas isso, meus irmãos, mostra que nós só entendemos isso quando Deus, ele é posto no centro e não o homem. O que acontece, segundo o que o pastor Jeffrey Johnson vai explicar aqui no livro, é que na igreja moderna,
O homem foi posto no centro e Deus foi posto na periferia. Deus, ele é menos que o homem, e o homem tem que ser servido, e se facilita a salvação para o homem com uma fé fácil, com uma fé que não exige arrependimento. Se fosse hoje a pregação moderna, diria assim: olha, rapaz, já estás na igreja, viu? Já está salvo, está tudo certinho contigo, né? Porque hoje, irmãos, o jovem, ele iriam assim dizer: o que importa é que esse jovem seja salvo, o que importa é receber esse jovem, e nós temos que agradar a ele. E isso vai adiante no culto, porque o culto passa a ser também, em vez de ser um culto para Deus, passa a ser um culto para o homem. Por isso que hoje nós temos um culto que não se prega mais a palavra, a pregação ela é muito diluída, não se confronta o pecador, o pastor e a liderança da igreja procura agradar os ouvintes para encher a igreja, né? Porque o homem é que tem que ser agradado e não Deus. Então, meus irmãos, vamos ler o livro agora, e aí, tendo os irmãos já entendido, né, esse pano de fundo aqui, da doutrina que está por trás desse capítulo, nós vamos ler, e aí eu vou dando algumas explicações, mas eu creio que com essa introdução, ficou mais fácil entender a introdução. Então vamos lá. Eu vou ler de novo, desde o início, tá? A visão da igreja sobre Deus, o homem e a salvação possui impacto vital em suas práticas. A teologia propriamente dita, a doutrina de Deus, a antropologia, a doutrina do homem, a soteriologia, a doutrina da salvação, e a eclesiologia, a doutrina de Deus, nunca deveriam ser separadas na prática. Eu não sei se os irmãos sabem, todos vocês, mas é bom já aprenderem os termos dentro da teologia, termos técnicos, né, dentro da teologia. Vamos dizer assim, ainda que a teologia se refira a todo estudo, mas esse termo mais específico, teologia, se refere à doutrina de Deus. O que a Bíblia ensina sobre Deus? Antropologia bíblica se refere ao que a Bíblia ensina sobre o homem. Soteriologia se refere ao que a Bíblia ensina sobre a nossa salvação. E eclesiologia se refere ao que a Bíblia ensina sobre a igreja. E o que o pastor Jeff Jones está colocando aqui é o seguinte: a doutrina de Deus, ela vai determinar a minha doutrina do homem. E essas duas doutrinas vai determinar a minha compreensão da salvação. E essas doutrinas vai também me fazer entender o que é a igreja e como a igreja funciona. E ele continua então explicando aqui o seguinte: o que cremos acerca de Deus, do homem e da salvação irá consequentemente influenciar a maneira de vivermos como igreja. Possuir uma visão elevada de Deus e uma visão baixa do homem, ou uma visão baixa de Deus e elevada do homem, determinará se uma igreja centrada em Deus, teocêntrica, ou centrada no homem, antropocêntrica. No final das contas, a visão da igreja sobre Deus, o homem e a salvação revelarão a quem essa igreja está procurando agradar, né? Inclusive, irmãos, se vocês, na medida que eu for lendo, vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar, tá? Para a gente ir facilitando aí a compreensão, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, observem que ele coloca aqui bem claramente, né? Então, a questão é: você tem uma visão elevada de quem? Quem que está acima de quem? Quem que é mais importante? Deus ou o homem? Você tem uma visão elevada de Deus e baixa do homem? Ou você tem uma visão baixa de Deus e elevada do homem? Dependendo disso, vai se determinar se a igreja é centrada em Deus. O que é uma igreja centrada em Deus? Teocêntrica. Ou se uma igreja é centrada no homem. O que é uma igreja centrada no homem? Antropocêntrica. No final das contas, a visão da igreja sobre Deus e o homem, salvação, revelarão a quem essa igreja está procurando agradar. Então, se Deus é o mais importante, a igreja ela está centrada em Deus. Se o homem é o mais importante, a igreja está centrada no homem. Então, a doutrina de Deus e a doutrina do homem vão ser tão importantes exatamente por causa disso. Porque o que nós pensamos de Deus e o que pensamos do homem vai determinar se quem vai ser o centro para nossas igrejas vai ser Deus
ou vai ser o homem. Tá? E a quem nós estamos querendo agradar? Nós estamos querendo agradar a Deus ou estamos querendo agradar aos homens? Continuando. Falando de maneira prática, existem duas visões sobre a salvação no protestantismo evangélico, e eu acrescento aqui da atualidade, né? Crença fácil, número 1, crença fácil, e número 2, salvação pelo senhorio. Isso aqui são denominações que o pastor dá para que nós possamos compreender assim, de uma maneira bem geral essas duas crenças, duas visões sobre a salvação no evangelicalismo moderno. No meio das igrejas evangélicas, e podemos dizer, ele traz aqui uma visão dos Estados Unidos, mas que é também uma visão muito presente no nosso próprio país a seu modo. Né? Então, a crença fácil e a salvação pelo senhorio. O que é essa crença fácil? Ele vai explicar agora essas duas maneiras de ver a salvação. Primeiro, pela crença fácil. Vamos ver. A crença fácil é a visão mais amplamente aceita acerca da salvação, evidenciada na forma como a maioria das igrejas se comportam. O que é a crença fácil? Crença fácil é a visão diluída da salvação que procede de uma visão baixa de Deus e elevada do homem. Aqui vocês estão lembrados que então ele explica sempre dessa maneira, quem está acima. Então aqui na crença fácil, quem está acima é o homem, quem está abaixo é Deus. Né? E ele diz que é amplamente aceita acerca da salvação. E a maioria das igrejas assim creem e se comportam. Isso é muito triste, né, irmão? Mas é a realidade do Brasil também. A maioria das igrejas no Brasil, elas têm uma visão de Deus muito baixa, e o homem é o centro das igrejas, a maioria das igrejas. Então você pode fazer uma visita aqui mesmo no nosso bairro e sair visitando as igrejas, você vai ver que o culto, tudo que acontece lá é centrado no homem, para agradar as pessoas. Né? Ele continua assim: a ideia é que o arrependimento não é algo necessário para a salvação, e tudo que é requerido por Deus é uma simples decisão de aceitar Jesus em seu coração. A opinião sustentada é que os pecadores são capazes em si mesmos de fazer uma escolha. Tudo que eles precisam é de um bom vendedor, ou seja, o pregador, para mostrar-lhe as vantagens do céu em comparação com as outras alternativas. Então, irmãos, a questão é aceitar Jesus no coração. A pregação é essa: aceite Jesus no seu coração. E se entende que os pecadores são capazes de aceitar Jesus no coração e que o que precisa é de um bom vendedor. É como vender um produto. Você vende um relógio, vende um celular, né? Ou vende um produto qualquer, e você tem que apelar, facilitar para a pessoa, né? E apelar para ela. E ela pode fazer aquela compra, ela pode tomar uma decisão por aquele produto, né? Então basta que o vendedor seja persuasivo, basta que o vendedor ele saiba vender o seu produto, porque é fácil, ele facilita a compra, né? E ele o comprador é capaz de tomar decisão pelo produto. Então a questão é essa. E como é que faz isso? Olha, que vantagens tem? Você vai para o céu. Você vai para o céu. É muito bom ir para o céu. Então você, para mostrar a vantagem do céu em comparação com as outras alternativas. Veja, se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Você não vai perder a sua alma. Ou dentro aqui, né, do nosso contexto, né, da teologia da prosperidade, você vai ter bênçãos. Você vai ficar rico. Vai acontecer coisas boas com você. Pare de sofrer, né? Você não vai ter mais problema na sua vida. Então, esse discurso é exatamente da crença fácil. Bora lá. Com essa visão baixa de Deus, vem a ideia de que Ele não exige de nós nada mais do que uma simples oração, muitas vezes realizada ao repetir as palavras do pastor, depois de ir até a frente da igreja. Na melhor das hipóteses, o pregador pode nos lembrar no último segundo que devemos repetir a oração do pecador de todo o coração. Então,
Porque Deus é visto assim de forma tão baixa, tão pequenininha, tudo que precisa ser feito é tomar uma decisão. E o máximo que eles dizem, na melhor das hipóteses, é que seja de coração. Porque Deus é muito pequenino nessa visão, Deus não é exigente. Não parece aqui Jesus falando, é um Deus que não exige muito, é um Deus que aceita só uma decisão assim, fácil por Cristo, não é? Continuando. Segundo essa visão, demandar do pecador mais do que uma simples oração é considerado algo desnecessário e até mesmo um obstáculo para a pessoa de muitos a responderem satisfatoriamente. Por exemplo, a maneira como o Senhor lidou com o jovem rico, foi esse texto que nós lemos hoje, quando ele lhe disse para abandonar o seu ídolo, seu verdadeiro Deus, dando todo o seu dinheiro, não é um método de evangelismo que conduz a muitas conversões. Então, imagine, irmãos, se hoje nós tivéssemos pregadores como Jesus, que falasse assim, você tem que deixar tudo por Jesus, você tem que morrer por Ele se for preciso, você tem que se arrepender de todo o seu coração. Então, não é um método comum. Hoje em dia, é assim, aceite Jesus de todo o seu coração. Pronto, você já está salvo, né? Se você tomar uma decisão, vir na frente, ou dizer que você já aceitou Jesus, pronto, já está tudo certo. É fácil, é simples, você pode fazer isso, e veja, você vai ter vantagem, você vai para o céu. Então é assim uma pregação, irmãos, muito fácil, muito facilitada, não parece com essa questão que Jesus colocou, porque aqui Deus é pequeno, Deus não é exigente, e o homem é o que é o centro. Eu queria que vocês guardassem sempre isso, o Deus, nesse sistema, Deus está abaixo do homem, né? Continuando, meus irmãos, com essa visão baixa da salvação, vem a posição de que não precisamos fazer grandes sacrifícios para obter o céu. Podemos ser salvos e continuar a viver as nossas vidas como sempre vivemos. Portanto, o ato de abandonar tudo, incluindo nossas vidas, para seguir o Senhor, é visto como algo completamente desnecessário. Tudo que se crê ser necessário para ir ao céu é adicionar Jesus às nossas vidas. Você vê como a salvação é fácil? Escape do inferno. Fique no controle da sua vida e receba um bilhete de entrada para o céu através de uma simples oração que inclui as palavras sinceras: eu aceito Jesus em meu coração. Seguindo esse método de evangelismo, não haveria necessidade de desapontar o jovem rico. Ele poderia ter tido Cristo e retido suas riquezas. Então, nesse método, irmão, não se enfatiza e assim uma mudança de vida, um abandono do pecado de forma radical. Não, é aquela coisa só de você aceitar Jesus para ser salvo do inferno. A ênfase não está no pecado, a ênfase está nos benefícios de você aceitar essa salvação e se ver livre do inferno. Você ganha um bilhete para o céu. E é fácil, é só você aceitar Jesus. Continuando, a crença fácil leva a outra doutrina perigosa, conhecida como cristianismo carnal. Isso aqui é horrível, irmãos. É uma doutrina falsa que também penetrou muitas igrejas. Eu lembro do meu tempo de seminário, e o meu professor de seminário, ele apresentou um livro para nós que tinha essa doutrina do crente carnal. Né? Doutrina do crente carnal, aquele crente dominado pelo pecado, né? Mas diz assim: a crença fácil leva a outra doutrina perigosa conhecida como cristianismo carnal. Como a salvação não exige abnegação e submissão a Cristo como Senhor, todos os que repetirem a oração do pecador devem ser salvos, não importa como vivam suas vidas. Sob essa ilustração, bêbados, adúlteros, idólatras são declarados herdeiros do céu em seus funerais, porque fizeram uma oração quando eram crianças. E para ser um cristão, o amor de Deus e o amor ao povo de Deus, à igreja, é opcional. As igrejas estão cheias de pessoas que apenas recitam a oração do pecador, e devido a isso assume-se que a maioria dos frequentadores da igreja são verdadeiros cristãos. Então se entende o seguinte: a pessoa aceitou Jesus, e ela pode ser até carnal, mas ela aceitou Jesus, ela pronto, já está salva. Mas ela viveu em adultério, ela não mostrou evidência de salvação, de mudança.
mas ela aceitou Jesus. E por que ela vive assim? Ah, porque ela é uma crente carnal, mas ela é uma crente. Entende? Então, nesse sistema, como ele diz aqui, o amor a Deus e o amor ao povo de Deus, a igreja, é opcional. Nem todos eles têm Jesus como Senhor. É mais ou menos assim, irmãos. Eles têm Jesus como Salvador, não como Senhor. Quer ver? E você não pode julgar. Como é? E você não pode julgar. Não pode julgar, exatamente. E se você fala para ele, ele diz assim: olha, irmão, não me julgue, né? É exatamente isso. Tem até a questão, já que você lembrou, existe uma diferença entre, quando Jesus diz não julgueis, ele está dizendo para não fazer o juízo temerário, né? O que é o juízo temerário? É aquele juízo quando você não sabe realmente o que está acontecendo e você julga a pessoa, né? Aí você está errado. Mas se você vê a pessoa fazer uma coisa errada constantemente, você chega para ele: irmão, você está errado nisso, que não é juízo temerário, você está vendo que ele está errado e é dever como cristão, com amor e tudo, mas exortar os irmãos, né? Mas entra aí, galera, isso que você falou. Então, meus irmãos, é opcional, viu? É opcional ser santo. É opcional ter Jesus como Senhor, porque você já tem Jesus como Salvador. Então, ter Jesus como Senhor é opcional. Em outras palavras, evidência de arrependimento que mudou a sua vida é opcional, né? Vamos lá. Com uma visão barata da salvação, é fácil ver porque muitas igrejas funcionam de maneira que funcionam, como empresas. Isso aqui é muito interessante. A igreja quer crescer o mais rápido possível e os não convertidos querem uma consciência tranquila e que custe o mais barato possível. Assim, a igreja está disposta a vender o evangelho, oferecendo aos clientes uma salvação confortável, né? O importante é levar as pessoas para dentro da igreja por qualquer meio possível e depois salvá-las. Para fazer com que essas pessoas voltem e continuem frequentando, a igreja deve continuar a dar-lhes o que elas querem, uma consciência tranquila. Isso é obtido por uma pitada de verdade bíblica, um toque de persuasão e muito entretenimento. Vamos continuar, porque isso aqui envolve o próximo parágrafo, depois eu faço comentário geral. A igreja, guiada pelo gosto do freguês, quer saber como atrair e satisfazer a maioria das pessoas. Como a igreja pode permitir que as pessoas buscam tais coisas, como o jovem rico que buscou o Senhor, mas infelizmente foi embora triste, saiam desapontados? Numa tentativa de ser sensível a eles, a igreja deixou de seguir o direcionamento das Escrituras para consultar empresas de marketing e empregar táticas do mundo dos negócios. Ela voltou para o pragmatismo, no qual os fins justificam os meios. Em outras palavras, a igreja se sente satisfeita ao pensar que o Senhor está abençoando seus esforços por causa do seu rápido crescimento e dos recordes de frequência em seus cultos. Então o negócio é o seguinte, irmão, a igreja vira uma empresa. A igreja, eu gosto de ilustrar assim, a igreja vira um supermercado. A igreja vira a disputa entre o líder e o... Né? Como é que disputa com o líder? Formosa. Entre o líder e o Formosa, né? Então, quem vende mais barato, quem faz melhor promoção, quem entende o gosto do freguês, quem facilita, né? Sei, que faz crediário, alguma coisa assim, enfim, facilita, é que o ganha. Então, irmãos, como o que importa é agradar o homem, é encher a igreja e é salvar o homem, Deus, ele está lá embaixo, né? Deus não é o centro, mas o homem. Então a igreja vira uma empresa e nós vamos usar técnicas de marketing para ganhar as pessoas e usar de pragmatismo. Não sei se todos os irmãos têm conhecimento do que seja pragmatismo. Pragmatismo é vamos dizer assim, uma prática em que você vai fazer qualquer coisa para encher a igreja. O fim, como ele coloca aqui, os fins justificam os meios. Então, os meios, eles vão ser usados para aquele fim que é encher a igreja. Então, o fim que é encher a igreja vai justificar o meio. Então, se você tiver que pregar um evangelho muito diluído, não importa, você tem que encher a igreja e você tem que agradar as pessoas para encher a igreja.
Ele coloca aqui no finalzinho do parágrafo anterior a esse que eu acabei de ler, que diz assim: isso é obtido por uma pitada de verdade bíblica, um toque de persuasão e muito entretenimento. Então, o que os pastores dessas igrejas e essas igrejas, lideranças das igrejas fazem? Eles falam alguma verdade bíblica, é verdade, eles dizem alguma coisa que realmente seja bíblico, mas nada que seja muito ofensivo. Geralmente, eles enfatizam, por exemplo, o amor de Deus. Eles enfatizam as bênçãos de Deus, né? Eles enfatizam os benefícios que Deus apresenta na Bíblia. E mesmo isso é de uma maneira bem equivocada, né? Eles usam de persuasão, eles usam da retórica, eles usam de música, de qualquer meio que venha também tocar nas emoções das pessoas. Nesse tipo de igreja, o mais importante não é assim a verdade que venha enriquecer, que venha instruir a mente, mas é algo que venha tocar nas emoções, para que as pessoas tomem uma decisão, né? Entretenimento é o culto, a forma como se vai fazer essas coisas é de maneira como se fosse uma festa, como se fosse um jogo de futebol, como se fosse, enfim, um momento de lazer. O culto tem que ser agradável, tem que ser um culto gostoso, um culto prazeroso. Então, se tiver que ter muita música, vamos fazer. Se tiver que ter luzes, vamos fazer. Se tiver que ter dança, vamos colocar dança. Se tiver que ter montar um ringue aqui para luta, tem igreja que já fez isso, vamos fazer isso. O importante é encher a igreja para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam ganhas para Cristo, tudo em nome do aceitar Jesus, fazer as pessoas aceitarem Jesus, batizar muitas pessoas. Então veja que tudo isso começa lá, que o homem é o centro e Deus está rebaixado, e que a crença fácil, né? E ele coloca um detalhe importantíssimo aqui, irmãos, que isso pode ser muito enganoso. No final desse parágrafo que eu acabei de ler, ele diz assim: em outras palavras, a igreja se sente satisfeita ao pensar que o Senhor está abençoando seus esforços por causa do rápido crescimento e dos recordes de frequência em seus cultos. Isso aqui é muito enganoso. As pessoas, então, dessas igrejas, elas ficam, os pastores, os líderes e até os membros da igreja ficam muito felizes porque as suas igrejas estão enchendo. E elas acham que Deus está abençoando, mas isso não é verdade, porque o fato de que uma igreja está enchendo, o local de culto está ficando abarrotado de pessoas, não quer dizer que Deus está abençoando, porque temos religiões no mundo que tem muitos membros, muitos adeptos, muitos fiéis, são religiões completamente anti-evangelho, contra o evangelho. Então, os muçulmanos, os próprios católicos romanos. Aqui em Belém, a festa do Sírio, que é uma pura idolatria. Essas festas todas lotam, né? Não quer dizer, tem lugares onde tem profanações, festas imundas, locais de prostituição, tudo isso atrai pessoas, e nada disso quer dizer que juntar gente é fácil. Irmãos, eu já sou pastor há muitos anos e eu vi os dois lados. Eu vim de um meio assim. Eu digo com muita tristeza para vocês de que eu já fiz coisas para encher a igreja que hoje jamais eu faria, jamais. No meu tempo lá, né, de pentecostal, já fui pentecostal mesmo, sabe? E arminiano e eu sei que algumas práticas lá para encher a igreja, enchia. Então não é difícil encher a igreja, não é difícil. A questão é, como é que está enchendo? Como é que está fazendo isso, entende, irmãos? Porque a questão é, quando você entende que o que importa é Deus tem que ser agradado e não o homem. Mas nesse sistema, Deus vai ficando cada vez mais esquecido e Deus, Cristo, o Evangelho passa a ser um pretexto para agradar o verdadeiro Deus, que é o homem. Então o homem, ele passa a ser realmente o centro de tudo isso aí. E as pessoas pensam que Deus está agradando, se agradando porque está enchendo. Não, está enchendo porque
as pessoas querem, as pessoas estão gostando daquilo. Um detalhe aqui, irmãos, que eu queria acrescentar nesse ponto, para esse momento que nós estamos vivendo, eu não tenho muito como medir isso, assim, da minha parte, eu não tenho observado muito assim, mas eu tenho ouvido alguns pastores afirmar que na pandemia, há muitas igrejas que fazem coisa de muitos cultos de milagre, prosperidade, esvaziaram. Eu ouvi falar isso, eu não estou afirmando que está acontecendo isso. Eu ouvi falar de alguns irmãos, né? E enquanto que as igrejas históricas ou reformadas, elas acabaram crescendo mais, né? Como, eu não estou afirmando que isso está acontecendo, mas eu estou colocando um dado, irmão, que se isso realmente está acontecendo, aqui entre nós, por exemplo, está sentindo o quê? Que as pessoas estão vindo até mais, né? Depois da pandemia. Então, isso está acontecendo aqui conosco, por exemplo. Mas, por que está acontecendo isso? Por exemplo, é porque a pandemia mostrou que esse tipo de abordagem não é verdadeiro. Que não se pode vencer, por exemplo, a pandemia, uma doença terrível dessa, com uma pregação desse tipo de milagre, né? Cadê o milagre, né? A pergunta que se faz, cadê o milagre, né? Não tem. Já as igrejas reformadas, as igrejas históricas, dizem assim, você vai sofrer. Não fique iludindo as pessoas. Você vai sofrer, você pode morrer na pandemia. Então, a verdade bíblica resiste à pandemia porque é verdade. Agora, quando você começa a facilitar as coisas, uma situação dessa grave como a pandemia mostrou que isso não é verdade. Mostrou que pessoas morrem e que essas promessas, o que o marketing promete, vamos encher a igreja prometendo que Jesus vai curar todo mundo, mas isso não é verdade. Então, se realmente muita gente se desiludiu dessas igrejas, é porque elas perceberam na pandemia que o marketing está enganando, que o pragmatismo não adianta e que o verdadeiro evangelho é a verdade. Mas vamos lá. Com essa abordagem, eu vou ler mais um pouco e a gente ora, tá? Com essa abordagem empresarial, o deísmo moralista e terapêutico tomou conta das igrejas. A igreja mudou de uma assembleia de santos que adoram a Deus, em espírito e em verdade, para uma reunião social de cristãos nominais, que semanalmente ouvem discursos motivacionais sobre como manterem uma mentalidade positiva, fazerem o que é certo para experimentarem sua melhor vida agora. A glória de Deus e a santidade pessoal não são mais as forças motrizes por trás das atividades e funções da igreja. Ao contrário, o que governa a igreja é o desejo de manter as pessoas felizes, enquanto vivem uma vida sem submissão completa ao senhorio de Cristo. No final das contas, uma visão baixa de Deus e uma visão elevada do homem conduzem a uma crença fácil. E as igrejas centradas no homem funcionam como empresas guiadas pelo consumidor. É isso, irmãos. Então, deísmo, né? Aquela doutrina que diz assim, Deus não está controlando tudo. E no final, o homem é o centro. O homem é o centro. A igreja, em vez de ser uma assembleia de santos que adora a Deus, que é o centro, passa a ser uma reunião social. É um clube. É como um clube qualquer, que as pessoas se reúnem ali para tomar um banho de piscina, sabe? Para jogar uma bola, fazer alguma coisa juntos, conversarem, agradarem uns aos outros. Assim virou a igreja. Com a diferença de que semanalmente eles ouvem discursos motivacionais, quer dizer, um discurso assim, uma pregação que os motiva, 7 passos para isso, né? Como obter a vitória em tal situação. São coisas assim que motivam as pessoas. Manter uma mentalidade positiva, olha, pense positivo, vai dar tudo certo. Só isso, né? Fazerem o que é certo para experimentarem sua melhor vida agora. A glória de Deus, a santidade pessoal, não são forças motrizes. Deus e a glória de Deus, mas isso não é falado. Ou quando é falado, é falado de uma maneira
hipócrita, porque no final das contas não é Deus que importa, é o homem, agradar o homem. E a santidade pessoal também não é muito importante. Ninguém fica olhando muito como é que as pessoas estão vivendo. Casos, por exemplo, de pessoas de adultério, de prostituição, fornicação, avareza, roubo, nesses ambientes não são muito tocados. Na verdade, ninguém quer saber. Você deixa lá, não toca nisso, né? Então, pecados passam a ser encobertos e passam a ser justificados. O que importa é que está todo mundo feliz. Todo mundo tem que estar feliz, né? Tem que estar colocando as pessoas, motivando as pessoas. A conclusão do pastor é que, no final das contas, uma visão baixa de Deus e uma visão elevada do homem reduzem a uma crença fácil. Aqui, meus irmãos, em todo o sistema que nós estudamos hoje, o homem é que importa, Deus não importa. E as igrejas centradas no homem que funcionam como empresas guiadas pelo consumidor. Então, o ponto que eu queria destacar muito é que isso é causado quando Deus não é o centro. E Deus não é o centro porque Deus não é conhecido. Eu lembro que teve uma certa polêmica uma vez com um famoso pastor, conhecido pastor, que segue essa linha que eu estou falando para os irmãos, essa linha antropocêntrica, e questionaram um jovem teólogo sobre por que esse pastor age assim. E ele respondeu de uma maneira muito certa, muito bíblica. Ele disse assim: falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento de Deus. E é isso, irmãos. Como Deus não é conhecido, como o Deus da Bíblia não é conhecido, Deus é rebaixado. Na verdade, o Deus dessas pessoas e o Cristo dessas pessoas é um ídolo. Aí o homem passa a ser o centro. Porque, na verdade, esse Deus, sabe aquilo que a Bíblia diz, não é? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nesse sistema Deus é criado à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, Deus tem que nos agradar. Deus é rebaixado para ser tão pecador como nós, que Ele nos ama. Ele é aquele Deus, assim, Papai Noel, que quer nos encher de presentes. Na verdade, até pior que Papai Noel. Papai Noel ainda exigia que o menino fosse bonzinho, né? Durante o ano. Mas é um Deus, assim, benevolente, é um Deus que não exige nada, é um Deus que basta você crer em Jesus, entre aspas, você está salvo. E não se preocupe muito com essas coisas de santidade. Você pode ser até carnal, ou se não se fala isso claramente, mas é a vida das pessoas. Nem a liderança, nem o ministério é um ministério piedoso. Quantos escândalos existem no nosso Brasil de pastores que pouco se importam com a questão da piedade. Por quê? Porque eles mesmos, irmão, não conhecem Deus. E as suas igrejas também não conhecem Deus. Então, essa é a situação da crença fácil. Semana que vem, nós vamos falar da salvação pelo senhorio, que é a abordagem correta do Evangelho, que o pastor Jeff Johnson ele vai explicar aqui na segunda metade da sua introdução, tá bom? Então, hoje nós já caminhamos na primeira metade da introdução, falando da crença fácil. Espero que os irmãos tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, pode fazer depois, né? A gente vai orar agora, irmãos, mas eu queria que vocês guardassem isso. Deus não é conhecido, Deus ele passa a ser rebaixado e o homem passa a ser Deus. E as igrejas passam a agradar o homem, para mostrar a tese do livro inteiro, que é o quê? Dependendo de como nós vemos Deus, nós vamos ver o homem e vamos ver a igreja. Então, tudo começa com a doutrina de Deus, como nós compreendemos a Deus. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado que pudemos hoje à noite, essa terça-feira chuvosa, abençoada, que o Senhor está nos dando, ler de fato o livro, entrar no livro, Senhor, e que livro rico, livro maravilhoso. Muito obrigado pelo privilégio de podermos meditar, estudar nestas coisas. A nossa oração é que o Senhor
abençoe nossa vida, nos dê graça para que nós não sejamos tomados por esse tipo de doutrina fácil, falsa e que leva à perdição. Nos conceda, Senhor, a graça de nós podermos, pelo Espírito Santo, crermos de fato, todos nós, sejamos crentes verdadeiros arrependidos e possamos viver pelo poder do Espírito Santo em honra e glória ao Teu nome. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.